E depois do anúncio de que a vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes teria sido suspensa, a Prefeitura de Maceió anunciou a retomada para hoje. E é sobre isso que nós vamos debater agora com o Alan Garcia, que está ao vivo nesse exato momento e vai nos trazer mais informações. Alan, o que é que aconteceu? De repente, suspende a vacina, uma recomendação do Ministério da Saúde para os estados e municípios e, de repente, a retomada de alguns outros estados e municípios que cada um tomou a sua decisão. O que é que aconteceu, Alan? Pois é, Wilson, é isso que a gente precisa entender, porque exatamente ontem nós noticiamos aqui no Fique Alerta que o Ministério da Saúde tinha determinado a suspensão da vacinação desses adolescentes entre 12 e 17 anos, né? O governo do estado aderiu a esse comportamento do Ministério da Saúde, pelo menos ontem, né? E hoje a Prefeitura de Maceió informou que vai permanecer com a vacinação de todos os adolescentes entre 12 e 17 anos. O Ministério da Saúde disse que é por causa da falta de insumos e que aí as doses estão faltando em alguns estados aqui do país. A gente está aqui com o Cleidson Moura para entender, porque assim, Cleidson, vamos ver aqui, boa tarde já então. A vacina para esses adolescentes é a Pfizer. O Ministério da Saúde diz que alguns estados acabaram utilizando vacinas AstraZeneca e Coronavac nesses adolescentes, o que não pode. Maceió utilizou essas vacinas para colocar nos adolescentes ou não? Por que vocês também não vão seguir a recomendação do Ministério da Saúde? Muito boa tarde, Alan. Boa tarde, Wilson. TV Pajuçara. Vamos por etapa. Primeiro, não. Maceió não vacinou nenhum adolescente de 12 anos ou mais com ou sem comorbidade, sem que seja com a vacina Pfizer. Então, 100% das vacinas aplicadas nos adolescentes em Maceió foi Pfizer, seguindo rigorosamente o que determina a Anvisa, a OMS e o próprio Ministério da Saúde. Esse é um ponto. Ponto 2, por que nós retomamos? Retomamos porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão máximo regulador de tudo isso, ratificou ontem à noite, confirmou mais uma vez que manteria a decisão de autorização para que esses adolescentes continuem sendo vacinados. Então nós temos essa autorização da Anvisa, nós temos o posicionamento já oficial da Sociedade Brasileira de Imunização, dos infectologistas em nível nacional, dos pediatras em nível nacional, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em nível mundial. Dezenas de países no mundo já estão continuando vacinando os adolescentes, até porque, como a própria nota técnica da Anvisa diz, é absolutamente seguro e eficaz essa vacina para esse público. Quanto outros estados e outros municípios terem usado dose A ou B, nós não podemos responder por eles, nem tampouco responder como é que eles gastam as vacinas. O que nós podemos confirmar e afirmar é que Maceió tem tratado isso com muita responsabilidade e que nós temos sim dose suficiente de Pfizer para concluir a imunização de toda essa turma de 12 anos em diante. Aliás, já vacinamos 80% desse público, falta só esse finalzinho agora que deve encerrar nesse próximo final de semana. E nós temos também a dose da Pfizer, como também tem de AstraZeneca, como também tem de Coronavac, garantidas e continuam sendo aplicadas a segunda dose em todo mundo que está no período. Coordenador, já que está mantida a vacinação para os adolescentes, principalmente de 12 anos, que é o que está na etapa agora, hoje, como é que fica a vacinação? Eu pergunto hoje no sentido daquelas letrinhas que vocês fizeram separadamente para facilitar. Como é que fica, portanto, nessa sexta-feira a vacinação para esses adolescentes? Nós tiramos as letrinhas por conta dessa confusão, então para que não tenha mais dúvida, 12 anos, qualquer letra em qualquer um dos 8 pontos. É só sair de casa 12 anos ou mais, né? 13 anos já concluímos, 14 também, mas a gente sabe que sempre tem um remanescente aqui, outro acolá e também de outras idades. Então, de 18 anos em diante, todo mundo que por acaso não tenha tomado a primeira dose ainda, venha tomar a primeira dose, e quem estiver no período ou atrasado com a segunda dose, também a vacina está garantida. E nós vamos seguir, por determinação do prefeito de JHC, vacinando hoje até às 21 horas, aqui no Jaraguá, lá na Justiça Federal, no Maceió Shopping, no Pátio Shopping, e até às 4 da tarde nos demais pontos.
Amanhã, sábado, também até às 21 horas nesses 4 pontos. E no domingo, aberto mais uma vez, todos os 8 pontos até às 4 da tarde, das 9 da manhã às 4 da tarde. Lembrando, Wilson, que a segunda dose, quem está em casa, acessa aí agendavacina.maceió.al.gov.br e vai conseguir encontrar um ponto. São 20 unidades de saúde disponíveis para fazer a segunda dose, com horário marcado, dia escolhido, local escolhido, então não tem desculpa. Não tem fila, não tem reação, o que tem é salvar vidas. E Maceió, baseado somente na ciência, o prefeito JHC jamais vai botar questão política numa pandemia. A questão aqui é de ciência e da evidência médica, que garantiram que é necessário. E, aliás, Wilson, quero chamar a atenção de quem está em casa, inclusive, o ministro da Saúde, num equívoco terrível, uma confusão nacional, ele autorizou que vacinassem meninos, adolescentes de 12 a 17 anos que estivessem com a liberdade privada, estivessem detidos, presos. Quer dizer, então se pode vacinar quem está numa casa aí de recuperação de menor, é evidentemente que o problema não é a imunização, o problema é a quantidade de doses. Então vamos ter responsabilidade, vamos deixar a política de lado e fazer o que precisa ser feito, vacinar as pessoas e salvar vidas. Perfeito. Cleidson, muito obrigado pela participação. Wilson, então só reforçando a vacinação para os adolescentes entre 12 e 17 anos, principalmente os de 12, né, que é a etapa agora. A vacinação está mantida, pelo menos aqui em Maceió. Eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. Parabéns aí, então, pelas informações precisas do nosso querido Cleidson Moura. E só para a gente poder concluir, coordenador, só para a gente poder garantir que as pessoas possam se vacinar, os adolescentes de 12 a 17 anos, tem vacina garantida para vacinar todo esse público em Maceió. Tem? Boa tarde. 100%, Wilson, 100% desse público está com a vacina garantida e isso em nada vai impedir a continuidade da vacinação de segunda dose de quem precisa tomar Pfizer também. Não tem problema, a vacina está no poder de Maceió já e nós vamos seguir vacinando. E esperamos, claro, que essa confusão nacional seja refeita, esse grande equívoco seja reparado e daqui a 3 meses, evidentemente, quem tomou a primeira dose hoje, adolescente, daqui a 3 meses possa sim tomar sua segunda dose com a mesma segurança e assim completar seu ciclo de imunização e garantir a segurança deles, da escola, do lugar onde brinca e de casa também com sua família. Perfeito. Agora, Cleidson, a terceira dose, que já está sendo também, inclusive, ensaiada em alguns pontos do Brasil, em alguns estados, Maceió só vai começar, então, essa terceira dose após a chegada de novos lotes ou a recomendação também do próprio Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde já anunciou em nível nacional que está autorizada a terceira dose. Alguns estados já começaram, estamos aguardando somente que cheguem doses para esse fim. Porque as doses, Wilson, elas chegam numeradas, registradas, com lotes definidos para a primeira dose e para a segunda dose. E certamente também vão chegar as doses destinadas à terceira dose. E vocês já sabem, estamos prontos. Se precisar fazer plantão, nós vamos fazer. Se precisar fazer corujão, nós vamos fazer. Se precisar virar madrugada, a gente vai virar. O que a gente não vai deixar são as pessoas sem vacinação. Chegou a dose vai para o braço.